Olá a todos, muito bom tê-los hoje aqui com a gente da DSM. Temos um webinar preparado especialmente para vocês, seguindo a sequência de webinars que a gente tem trazido. Um webinar especial para os produtores de ovos do Brasil, nesse momento em língua portuguesa. O que queremos tratar hoje é a saúde das poedeiras e vamos abordar temas como aspectos que afetam a produção sustentável, redução do uso de antibióticos, nutrição e gestão para uma produção mais sustentável. E por que esse tema é interessante, por que esse tema é relevante para quem produz ovos? Então a gente tem que entender que 50% a 70% de antibióticos considerados de importância para a saúde humana também são utilizados na produção animal. Isso tanto pelo lado de promoção de crescimento, que a gente fala, ou até pelo lado de tratamento mesmo dos animais de uma enfermidade, o que é necessário para o bem-estar desses animais. Até 2050, até 2050, se nada for feito para mudar isso, tem uma expectativa de que 10 milhões de vidas podem ser perdidas devido à resistência aos antimicrobianos. A pessoa se enferma, precisa ser tratada com uma substância antimicrobiana, porém não responde a esse tratamento. Esse número é alarmante, são 10 milhões de vidas que podem ser perdidas devido a isso. Qual que é a nossa meta, então, como produtor de aditivos junto aos produtores de ovos? É trazer soluções que possam substituir o uso de antibióticos como promotores de crescimento e antibióticos como profiláticos, como tratamento. Então, soluções que possam buscar um melhor controle de bactérias patogênicas, melhorar a funcionalidade gastrointestinal, otimizar a flora, todas essas coisas trabalham em prol de que a gente tenha uma produção de ovos sustentável. Então, esse é o objetivo hoje, tratar desses assuntos extremamente relevantes. Então, a gente pode depender cada vez menos usando de certos aditivos, usando de certas práticas produtivas, cada vez menos de antibióticos. E para isso, para a gente poder tratar desse tema, eu tenho hoje o prazer de convidar o Dr. Vitor Facina, e o Vitor Facina, ele vai nos trazer esse tema super relevante. Vitor, com você a palavra, por favor, nos traga todo o conhecimento preparado. Olá, Miranda, boa tarde a todos, muito obrigado aí pela apresentação. Pois bem, como o Miranda muito bem pontuou, né, hoje a resistência às bactérias, né, ela é um tema extremamente importante no que se diz respeito à saúde humana e saúde animal. Né? Então, um pouco que eu gostaria de trazer aqui nesses 30, 40 minutos de apresentação, muito mais do que trazer uma solução, uma forma pronta de como trabalharmos, é muito mais trazer um pouco de provocação para esse tema, né? E quando a gente fala um pouco em provocação desse tema, a gente vai passar tanto de quais os aspectos que influenciam muito a produção de aves hoje e o que nós podemos fazer, o que está nas nossas mãos para auxiliar nesse combate à restrição à resistência bacteriana. Pois bem, falando um pouquinho aí da produção de ovos atuais, a competitividade frente a todas as proteínas de origem animal faz com que nós tenhamos que ser cada vez mais eficientes na nossa produção. E isso passa na mão de vários setores, desde as empresas de genética, que têm trazido galinhas cada vez mais produtivas e longevas, né? E que, ao mesmo tempo, faz com que essas galinhas, em algum momento, sofram um percentual de estresse maior por
ficar mais tempo em sistema produtivo. Ao mesmo tempo, para a gente aumentar essa produção de ovos, as nossas granjas têm aumentado cada vez mais o plantel de animais. Então, a gente tem mais aves por metro quadrado, pensando numa propriedade, do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. E isso traz um efeito adicional de que cada vez mais nós temos múltiplas idades dentro da nossa granja, que isso faz com que a gente tenha alguns aspectos que nós vamos falar mais adiante, que nos traz um pouco de desafio pensando em produção. Soma-se a isso o grande desafio que eu vejo hoje na produção animal, que é a mão de obra, tá? Trabalhar hoje com esses galpões cada vez mais tecnificados que nós temos, exige trabalhadores e mão de obra cada vez mais especializada. Treinamentos a esses funcionários são importantes. Soma-se a isso que está nas nossas mãos, além disso nós temos auxílio de entidades de classe promocionando cada vez mais o consumo do ovo e mostrando que essa proteína de origem animal tem o melhor valor biológico na nutrição humana, e isso nos ajuda e nos traz uma responsabilidade ainda maior sobre a nossa produção. Adicionando a isso, marketing do ovo, nós temos questões de comercialização, como nós podemos diferenciar as marcas e como o consumidor vê isso, e atender também as questões regulatórias. Então, falando um pouco no consumidor, ele realmente sabe o que ele quer hoje. O ponto-chave é nós entendermos qual nicho de mercado nós vamos trabalhar, né? Se é sem promotor de crescimento, se é ovo produzido de ave livre de gaiola, ou mesmo o principal fatia do mercado, que é a nossa produção de galinhas em gaiolas, porém levando ela a todo um bem-estar em questão de saúde animal. Pois bem, no que se tange ao uso da redução dos antibióticos, como o Miranda comentou bem no início da webinar, muito tem se discutido em todos os estratos, desde a cadeia produtiva até mesmo nas principais organizações mundiais de saúde. Então a gente tem aqui várias notícias de reuniões das Nações Unidas, grandes empresas do ramo de fast food dizendo que vai retirar a proteína animal que foi consumida, que foi produzida com antibiótico, né? Mostrando aí os percentuais do quanto de bactéria está cada vez mais resistente aos antibióticos, e chegando aí na exigência do nosso mercado, muitas vezes, que é um ovo antibiótico free, ou seja, sem promotor de crescimento e principalmente sem o uso de antibiótico terapia. Além disso, nós não podemos esquecer de um ponto clássico, que nós temos uma obrigação de que é saúde pública. Nós não queremos, como produtores, que as nossas marcas ou que os nossos segmentos recebam notificações governamentais, como esse exemplo aqui dos Estados Unidos, onde teve casos de toxinfecção alimentar em humanos com morte de humanos oriundos de salmonela que veio proveniente de uma contaminação de ovos. Isso é o que a gente sempre não deseja na nossa produção. Ou mesmo até recall de ovos, onde o governo identificou resíduos de antibiótico e nesse caso aqui era uma contaminação de salmonela. Então, imagine os senhores o gasto que nós temos para fazer um recall de lotes de ovos quando a gente tem esse tipo de problema. Então, tudo isso leva a uma necessidade de se trabalhar em cima de saúde pública. Aqui um outro exemplo, saindo um pouco aí da área de salmonela, mas também com infecção de listéria, monocitógenes e trazendo também mortalidade devido a uma contaminação em ovos. Pois bem, entrando um pouquinho nos aspectos, o que está dentro da granja, né? O que nos rodeia e nós temos obrigações de se trabalhar. A gente tem muitos desafios hoje nas questões dos aspectos sanitários, como a gente falou, em aumento da população de aves na mesma granja, aumento das idades múltiplas, e isso faz com que
os patógenos que rodeiam a nossa produção avícola se adaptem cada vez melhor à situação produtiva atual. Então nós temos vários vírus hoje já com mutação, que já estão se adaptando, muitas vezes eles não apresentam a sintomatologia clássica de uma doença que nós estávamos acostumados a ler em livros, né? Outro ponto que aumenta esses desafios sanitários é a nossa pressão realmente de trabalho, né? Aumento de densidade de aves por gaiola, maior contato entre essas aves, o que gera um estresse e reduz o sistema imune desse animal. Associa-se a isso a ambiência. Muitas vezes nós estamos em ambientes extremamente com grandes amplitudes térmicas e muitas vezes por questões operativas nós não vemos uma eficiência ou uma lucratividade em implementar galpões climatizados, né? Que é uma vantagem hoje em alguns setores aqui do Brasil, né? Outro tema é como a gente ajustar os níveis nutricionais das nossas dietas, né? Aqui eu trago aqui níveis abaixo da exigência, é porque essa ave não é a exigência que está no manual da genética ou nas tabelas de recomendação nutricional, mas essa ave muitas vezes ela vai ter uma exigência adicional devido ao desafio que ela passa. Então esse ajuste da nutrição passa dia após dia. E um ponto que eu chamo a atenção, que muitas vezes nós deixamos em segundo plano, que deveria ser o ponto principal de controle, é a questão de qualidade de água e formação de biofilmes nessas tubulações de abastecimento de água. Bom, soma-se a isso, então, todos esses aspectos que vão influenciar na redução da saúde dessa ave, nós adicionamos ainda todos os desafios sanitários clássicos que nós passamos no dia a dia das granjas. Então nós temos várias síndromes aí, eu separei aqui em síndromes imunossupressivas, respiratórias e digestivas, que nós vamos exemplificar um pouco mais adiante, mas dentro das síndromes imunossupressivas, a gente pode dar alguns exemplos, como por exemplo, nas fases iniciais de criação dessas poedeiras, na fase de cria e recria, uma incidência de gumboro pode derrubar rapidamente a imunidade dessa ave, ou mesmo em outros países, como no caso do México, onde no passado teve um grande desafio nas regiões produtoras de ovos de influenza aviária, onde além da alta mortalidade faz com que caia totalmente além da alta mortalidade, caia totalmente o sistema imune dessas aves e aí abre portas de entrada para infecções secundárias. Quando a gente fala nas infecções secundárias, aqui a gente vai ter uma associação entre esses patógenos, quer seja eles as bacterianas como coli, salmonela, que associado aos vírus vão nos trazer prejuízos ainda maiores. E aí, muitas vezes, nós também temos uma influência da nutrição, ou melhor, da qualidade dos ingredientes, que nós identificamos aí concentrações de micotoxinas que muitas vezes não vão trazer prejuízos direto à produção animal, mas sim elas vão influenciar posteriormente na saúde dessa ave ao longo do tempo. Tudo isso é um fator desencadeador da imunossupressão nas aves, né? Além disso, o que nós vemos muito hoje no Brasil são desafios respiratórios, né? E aí, basicamente, a gente pode linkar aqui bronquite infecciosa, que muitas vezes, pelo excesso de programas de vacina que nós lançamos em alguns momentos nós não vemos a doença clássica, porém nós encontramos efeitos sobre qualidade de ovos, e no passado a gente sabe que houve algumas regiões no Brasil que passaram por desafios importantes de laringotraqueite, que é necessário fazer uma notificação à Organização Mundial da Saúde, ao Ministério da Agricultura, desses surtos de laringotraqueite, e que também faz com que ocorra uma alta mortalidade, principalmente no período de cria e recria, porém quando ela ingressa e a gente tem surtos
no período de produção, aí sim o custo dessa patologia ela é muito alta. Bom, tanto essas doenças imunossupressivas quanto as doenças respiratórias, basicamente elas vão afetar as nossas células de defesa das aves. E aqui eu gostaria de destacar principalmente as produções de linfócitos B, que vão gerar os anticorpos, e linfócitos T, e também a segunda onda de defesa, que seriam os heterófilos, né, os basófilos, os macrófagos, que todos vão trabalhar para aumentar a imunidade da ave, e com esses efeitos das síndromes respiratórias imunossupressivas, a gente vai ter uma queda dessa resposta imune, né? Um outro ponto de queda de resposta imune que muitas vezes nós não observamos em produção, e aqui eu trago um exemplo, por exemplo, no modelo experimental com frangos de corte, é a variabilidade na resposta da titulação de anticorpos, aqui no caso do vírus da doença de Gumboro, dependendo do alto nível de uma micotoxina que nós vamos ter na ração. Então, cuidar também da qualidade do ingrediente que a gente está trabalhando é muito importante. Bom, quanto às questões das síndromes digestivas, isso chama muito mais a atenção dos nossos funcionários no dia a dia, porque a gente vai observar um esterco mais líquido, né, uma passagem de ração, e muitas vezes a gente vai ver situações nas fases de recria, que é uma disbiose, uma disbacteriose, uma inflamação não específica. Outros casos onde a poedeira sofre uma imunossupressão e os nossos programas de vacina podem se sobrepor, muitas vezes ela não consegue gerar resposta imune adequada, e eu trago aqui um exemplo, no caso de contaminação, aqui uma infecção por coccidiose, onde eu vou reduzir a absorção de nutrientes nas minhas poedeiras. E essas aves aqui, senhores, eram aves de gaiolas, não eram aves recriadas em piso. Então, também o controle de coccidiose em gaiola, ela é importante, e muitas vezes a gente vai encontrar essas situações que, por fim, pode gerar enterites mais importantes, como é o caso de enterites necróticas, ok? Nessa questão de imunidade da ave, saúde da ave, associada a essas síndromes que nós falamos anteriormente, também a questão não só do estresse ambiental, mas os estresses de manejo, quer seja ele por programas de vacina, pesagem, uniformidade dessas poedeiras, faz com que ela afete totalmente a resposta a produção de anticorpos, e podemos ter aqui muitas vezes imunossupressão dessas aves. Então, todos são fatores que desencadeiam um desafio alto na ave, e aí nós podemos começar a ter desafios onde nós somos obrigados a lançar a mão de outras estratégias. Então, quando a gente fala de perdas na produção avícola, né, de ovos, a gente tem as perdas diretas, que aí são diretamente as doenças de forma aguda, mas o grande ponto hoje, quando a gente fala em uso de antibióticos, são as perdas indiretas das formas subclínicas, que muitas vezes a gente não consegue quantificar e a gente está jogando dinheiro fora, né? E aí, quando lança a mão, que a gente observa que a nossa produção está diminuindo, tem alguma variabilidade da produção, um aumento de percentual de ovo sujo, eu lanço mão de uma antibiótico terapia. E nesse caso de antibiótico terapia, a gente tem que entender muito bem qual é o agente causador desse desafio, né? Se é um agente causador de origem bacteriana, ok, vamos lançar mão de uma antibiótico terapia. Se essa contaminação bacteriana é secundária, temos que pensar duas vezes se é viável ou não. E aqui, nesse sentido, eu trago algumas informações do porquê nós temos que pensar.
Bom, primeiro que a gente viu lá no início da apresentação que questões das opiniões públicas, do que o consumidor quer hoje, a gente tem que ter muita consciência do uso ou não do antibiótico terapêutico. No momento que a gente decide que, infelizmente, é necessário o uso do antibiótico terapêutico, a gente tem que checar se a gente está dentro da legislação vigente no país. E aí, a gente decide a utilizar um antibiótico. E aí nós podemos correr o risco de ser identificados em análises de resíduos de antibióticos. Aqui são dados oficiais do Ministério da Agricultura dentro do Programa Nacional de Controle de Resíduos, onde em 2018, é o último dado atualizado, foi avaliado 256 amostras de ovos e a gente observa aqui alguns percentuais de positividade além do permitido de resíduos de antibiótico. E aqui está um grande ponto, né? Porque não é só medicar a ave, mas o que acontece se eu sou identificado, se eu sou notificado nessa questão de resíduos acima do normal? Eu vou começar a sofrer auditorias mais constantes do Ministério. Então, uma análise ou um tratamento antibiótico que eu poderia considerar simples, se for no caso do período de cria e recria, que poderia me custar aí, que eu trouxe uma simulação, esse valor que vocês veem na tela, para um lote de 100 mil aves, que poderia custar em média aí de R$4.000, dependendo da região mais, dependendo da região menos. Se eu for utilizar a regra, se nós somos obrigados a cumprir a legislação, então eu tenho um período mínimo de tratamento e um período mínimo de carência de ovos. O que eu faço nesse período de 12 dias de tratamento até a liberação desse lote para a produção, a venda de ovos? Eu sou obrigado a descartar esse ovo. Ou eu posso infringir a legislação e continuar vendendo. E aí eu posso cair nessa auditoria do Ministério, que vai me trazer fatores complicadores ao longo ao longo dos anos de produção. E quando a gente faz uma conta básica, se a gente é obrigado a tratar um lote de 100 mil aves em produção, pensando que essa poedeira ela inicia a produção com 18, uma produção média aí de 87%, né? Essa aqui é uma média, pensando aí no ciclo de vida de uma poedeira, produzindo 500 ovos até 100 semanas de idade. Eu tô dizendo que em 12 dias eu vou ser obrigado a inutilizar 2.900 caixas de ovos, que a gente fazendo uma análise aí de preço que está nos sites de informação de preços, aqui eu trago o site, o website, nós estamos falando em torno de R$270 mil de investimento em 12 dias de tratamento. Então, aqui está o ponto-chave que a gente tem que pensar muito bem em tratar ou não um lote de poedeiras com antibióticos. E é possível não tratar esses lotes? E aqui que a gente entra em alguns itens que eu digo que sim, é possível a gente não tratar e ter produção livre de antibióticos. Como? A que custo? Primeiro ponto básico é a gente fazer uma gestão da nossa propriedade, uma gestão da nossa granja. E que cada galpão ele vai ser uma unidade da nossa gestão, né? E aqui, os principais efeitos sobre a saúde da poedeira e da nossa gestão, nós temos que trabalhar e ter programas muito bem instalados e monitorados de sanidade, de nutrição, e aqui eu destaco os programas de biosseguridade. E hoje, nesse mundo de pandemia que nós vivemos, nós sabemos que a biosseguridade é o ponto de diferencial para impedir que qualquer patógeno entre na nossa granja. Então, nós poderíamos passar aqui algumas horas discutindo o sistema de biosseguridade, mas o que eu quero dizer é que
uma vez que nós implantamos um programa de biosseguridade, quer seja ele mais rigoroso ou menos, o que nós temos que fazer é analisar o nosso plano, executá-lo, checar e fazer ações corretivas para melhorar ele a cada dia. E nesse item, um dos pontos que eu julgo muito importante é o controle de pessoas. Então é muito comum a gente ver que é proibido a entrada de pessoas não autorizadas na granja. Mas sabe o grande ponto e a pessoa que traz doença para dentro da granja, sabe quem é? São as pessoas que estão autorizadas a ingressar nas granjas, né? São os veículos que transportam ração, aves, os funcionários que estão trabalhando no dia a dia, são os gerentes de granja, são os proprietários, os veterinários que vão entrar, que muitas vezes deixam falhar um programa de biosseguridade, de troca de roupa, de higienização de mãos, de calçados, e esse ponto ele é muito importante. Um segundo tema que nos ajuda a reduzir a carga de infecção de patógenos dentro de uma unidade produtiva de ovos passa por limpeza e desinfecção das instalações. E eu trouxe essa informação aqui porque hoje no nosso sistema produtivo, na nossa pressão de produção de alojamento, é muito comum a gente estar tirando aves de descarte hoje e daqui uma semana está repovoando a granja novamente com galinhas jovens, né, que já iniciaram a sua produção. Então, que tempo de vazio sanitário nós colocamos para essa granja? Nenhum. E o desafio que estava naquela galinha mais velha, que já adquiriu a imunidade, ela vai passar totalmente para uma galinha mais jovem, que ainda está se preparando com todo o seu sistema imune e que ainda está passando por algumas vacinas importantes na produção. Então, trabalhar com limpeza e desinfecção das granjas é importante, né? Uma adequada ação detergente, de limpeza, de lavagem dos equipamentos, não vai ser isso que vai reduzir a vida útil do equipamento se você faz uma boa manutenção desses equipamentos. Aqui só relembrando e fazendo uma analogia na pandemia que nós vivemos hoje, né? Todo mundo ouve na TV todo dia falar que lavar a mão, higienizar a mão, ela é importante, e isso o programa de biosseguridade nas granjas traz há décadas. Então, mudança de hábito. Eu vejo que hoje, nesse enfrentamento que nós estamos tendo de pandemias, eu acho que nós vamos ter, eu creio que nós teremos um programa de biosseguridade muito melhor a partir de hoje dentro das nossas granjas de produção. Assim como é o uso de calçados. Então, o calçado ele leva uma sorovar de salmonela para dentro da granja, um vírus de bronquite, né? Além do que está no ambiente trazido pelos ventos. Pois bem, e quando a gente falou muito de imunidade das aves, né, a saúde da ave, e aí eu não posso deixar de comentar aqui dos programas de vacina. Tem um trabalho muito interessante feito no Reino Unido que mostra que vacina de salmonela nas aves, desde 2004, eles fizeram uma comparação do período e observaram que nesse período de 2004 até 2018 houve uma redução de 54% dos casos de salmonelose em humanos. Então, o programa de vacina de salmonela em aves auxilia sim na redução de salmonelose em humanos. Então, a gente está colaborando com a saúde pública, né? Porém, o programa de vacina hoje que nós usamos nas poedeiras, ele é muito carregado, né? Ele tem muita vacina. O problema não é o número de vacinas que a gente faz. O problema é o período que nós estamos conseguindo respeitar entre vacinar esses lotes e a próxima vacina. E aqui cai novamente no item mão de obra. Hoje, nós precisamos especializar cada vez mais nossos funcionários para fazer uma vacina eficiente, ser eficiente e ter número mínimo de trabalhadores para conseguir vacinar lotes que estão cada vez maiores, com 100 mil aves, 110 até 200 mil aves, no menor período de tempo possível para que a ave consiga produzir os anticorpos adequados naquela vacina e
estar pronta para receber outro programa de vacina. Então, aqui é um ponto importante, validar também com o seu fornecedor de vacina como eu vou fazer esse programa, e tem que ser de uma forma constante, não é uma vez por ano. Eu preciso estar conversando todo mês com o meu fornecedor de vacina para estar alinhando o meu programa de vacina. Tá. E aqui a gente entra numa segunda onda, uma terceira onda, vamos dizer assim, que é como que eu posso cuidar da saúde do intestino, onde vai ter toda a absorção de nutrientes que vai auxiliar na resposta imune dessa ave. Né? O que a gente sempre espera e busca são intestinos saudáveis, intestinos íntegros, onde a gente não vai ter um desafio intestinal, não vai ter uma desbacteriose. Mas muitas vezes o que a gente encontra no campo são situações de intestinos dessa forma como está na foto ao lado direito, com presença de algumas enterites inespecíficas decorrentes a uma desbacteriose. E aí ela pode ser ter sido desencadeada por questão de má qualidade de água, má qualidade de ingrediente, um ingrediente contaminado, uma farinha de carne e ossos que veio com uma carga maior de bactérias e a gente não conseguiu impedir que ela entrasse na nossa fábrica de ração. Tudo isso causa um desbalanço nessa microbiota que afeta diretamente a absorção de nutrientes e, consequentemente, a saúde da nossa poedeira. Então, trabalhar o que cabe nas empresas de nutrição junto com os produtores é verificar detalhadamente como que está, principalmente, qualidade de água, que, mais uma vez, volto a frisar aos senhores, muitas vezes a gente esquece de verificar a qualidade de água, não é somente clorar essa água, e isso é muito importante, verificar a qualidade de água. Segundo ponto é trabalhar com ingredientes de boa qualidade, e aqui a gente tem muito efeito de subprodutos para poedeiras, então a gente tem que entender muito bem a matriz nutricional desse ingrediente e cuidar dos fatores antinutricionais que nós podemos ter nesses ingredientes, como no caso de micotoxinas, peróxidos em farinha de carne e ossos, né? Contaminação de bacteriana que pode vir por farelo de soja, da farinha de carne e ossos, e aí a gente tem que lançar mão de níveis adequados tanto de aminoácidos, que muitos aminoácidos auxiliam na melhora da resposta imune, como os níveis de suplementação de arginina na dieta, e também de aditivos que tenham um conceito de estratégias não antibióticas para melhorar essa qualidade intestinal. E o que o produtor quer, na verdade, é que no dia a dia, quando o seu veterinário vai abrir o intestino da galinha, ou seu parceiro, seu fornecedor vai fazer uma monitoria, quer ver intestinos dessa forma, ou mesmo entrar na sua sala de ovos e ver um pequeno número de ovos sujos e uma qualidade de ovos perfeita, com maior percentual de ovos vendáveis na sua produção. Pois bem, dentro dessas estratégias não antibióticas, né, eu gostaria aqui apenas de exemplificar que nós temos uma gama de produtos, né? São vários produtos que nós temos disponíveis no mercado. Todos funcionam muito bem, cada um na sua categoria, cada um na sua característica. Ter um produto único, muitas vezes é difícil de você ter. O ideal é você ter um programa de aditivos que vai te auxiliar e vai te garantir que você não necessite utilizar antibióticos. E dentro desses aditivos que nós categorizamos como eubióticos, encontra-se ácidos orgânicos, óleos essenciais, probióticos, pré-bióticos, cada um tem um efeito. O ponto importante, eu trago alguns exemplos aqui, é que cada aditivo ele vai te trazer uma característica. E aqui eu trago um exemplo, um exemplo dos ácidos orgânicos. Um ácido orgânico muito bem trabalhado na postura comercial é o ácido butírico.
né? É amplamente verificado os seus benefícios na nutrição animal, né? Trazendo em alguns momentos melhoria de produção, mas o objetivo principal do ácido butírico é ele ser um agente trófico, ou seja, fornecer energia para a renovação das vilosidades intestinais, ou mesmo o desenvolvimento dessas vilosidades, que a consequência disso é melhorar a absorção de nutrientes e, posteriormente, melhorar a produção animal. E dentro desse item, nós podemos ter diferentes formas de ácidos no mercado. Então a gente pode ter ácidos butírico na forma pura ou na forma de sais. E aqui a gente tem que entender qual é a melhor estratégia de ácido para a minha produção. A gente tem sim efeitos distintos entre as formas apresentadas de aditivos. Um outro exemplo eu trago aqui que é o ácido benzoico, que caracteristicamente, intrinsecamente, ele tem um efeito positivo sobre bactérias vivas, né? Na modulação da microbiota de forma direta. Então ele traz melhorias na resposta produtiva da poedeira e a consequência disso, se eu tenho uma microbiota equilibrada, é uma melhoria da absorção de nutrientes e que muitas vezes a gente vai observar uma melhoria da qualidade de ovos, aqui referendado como na questão de uma análise de resistência de casca. Ou seja, eu melhorei a qualidade de ovos, consequentemente eu também melhorei a questão imunitária, porque eu garanto que eu estou tendo uma boa e adequada absorção de nutrientes. Pois bem, trabalhar também com a associação desses aditivos ela se torna muito interessante e ela potencializa a resposta entre os aditivos e traz uma consistência cada vez maior na resposta produtiva das aves, quer seja ela para produção de ovos ou eu reduzindo a mortalidade de aves. Ou seja, se eu reduzo a mortalidade de aves, a minha consequência é que eu vou ter mais ovos por ave alojada. Isso aqui é uma característica importante em algumas regiões aí onde tem um desafio um pouco maior, estratégias associadas de aditivos nos traz benefícios positivos. Aqui é um exemplo de como a associação dos ácidos orgânicos e os óleos essenciais podem trazer melhorias para a postura, redução da mortalidade, porque eu consigo e comprovo uma modulação da microbiota com diminuição da população bacteriana patogênica nesse intestino. Eu reduzo os níveis de Clostridium, reduzo os níveis de Streptococcus e de coliformes. Então, trago uma melhoria e uma saúde intestinal para essa galinha. Por fim, entretanto não menos importante, e eu acho que aqui é o primeiro eubiótico amplamente utilizado na avicultura de postura, que são os probióticos, né? E dentre os probióticos a gente tem mais de 3.000 probióticos registrados nos livros da União Europeia como bactérias probióticas, e eu trouxe aqui alguns exemplos de diferentes cepas probióticas que trazem respostas diferentes em produção. A gente não observa aqui, a gente verifica que os probióticos podem, dependendo da situação, melhorar a resposta produtiva da ave e alguns trazem alguns benefícios por auxiliar na modulação da microbiota de reduzir radicais livres no organismo dessa ave e, consequentemente, diminuir a oxidação dos tecidos desse animal. Se eu diminuo a oxidação dos tecidos dessa ave, a minha consequência é que eu vou ter maior aporte de aminoácidos e de energia para transformar em produção, para transformar em ovo por ave alojada. Finalizando aqui, senhores, como considerações finais ou apenas como mensagens para a gente
tomarem nota que a opinião pública ela é a nossa grande influenciadora no tipo de produção que nós vamos ter. E não tenham dúvida, senhores, que após esse momento delicado que nós vivemos no mundo atual, o nosso consumidor de ovos ele vai ficar mais exigente e vai exigir qualidade de ovo melhor e melhor a cada dia. E nesse sentido, a resistência a antimicrobianos, combater essa resistência, ela vai ficar cada vez mais forte pela opinião pública e também pelos órgãos governamentais. Então, tenham em mente de que sim, nós vamos ter cada vez mais auditorias do Ministério em nossas granjas produtoras, verificando como está a questão do uso de antibióticos. E quem lançar mão em retirar por completo antibiótico promotor de crescimento e antibiótico terapia, certamente no início terá uma vantagem, e essa vantagem vai perdurar, porque esse produtor vai conseguir trabalhar e vai entender as características da sua produção e o que ele vai fazer para reduzir, para ter uma produção cada vez mais rentável e sustentável dentro dos pilares que nunca vão deixar de ser os principais na produção de ovos, que é a biosseguridade, a sanidade, com bons programas de manejo de vacina e os bons programas de nutrição e alimentação das nossas aves. O que eu gostaria de apresentar para vocês era isso, deixar essas mensagens, deixar essas provocações, e fico aberto aqui às perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vitor. Excelente. Já temos aqui uma pergunta, não sei se vai dar tempo nem de você tomar um copo d'água aí, né? Uma pergunta super boa. Qual sua sugestão de estratégia para uso de ácido benzoico ou butírico para minimizar ovos sujos em períodos de chuva? E se existe alguma outra sugestão para essa situação de ovos sujos? Uma pergunta bem interessante, bem importante, né? Um tanto quanto complexa. Eu vou dar aqui a minha opinião e o que eu creio que solucione grande parte desses desafios, como, por exemplo, ovo sujo nos períodos de chuva. A gente sabe que no período de chuva a gente vai ter um desafio muito grande de qualidade de água. Muitas vezes a gente não consegue controlar essa qualidade de água, e aí eu vou lançar mão dessas estratégias. Ter um ácido benzoico para controlar principalmente bactéria gram-negativa e reduzir a população de coli, que vai me fazer uma disbiose nesse intestino, é importante. Associar com ácido butírico, e aí quando eu falo ácido butírico, é o ácido na forma livre, não, a minha opinião é não na forma dos sais que encontram. Ele é importante porque eles são complementares. Eu vejo isso uma estratégia muito eficiente nesse momento de chuva. A partir do momento que eu saio desse período de desafio, que é nos períodos chuvosos, com uma umidade maior, eu posso lançar mão, dependendo da região que eu estou, de trabalhar com ácido benzoico ou com ácido butírico, e aí sim eu vejo com bons olhos, e as respostas que nós temos tido são interessantes, de associar com probióticos. Para quê? Para eu conseguir fazer uma modulação dessa microbiota. E aí, principalmente nos períodos de pico de produção, quer seja no pico de ovos ou de massa de ovos, você garantir que nesse período você não vai ter nenhum tipo de desafio sanitário, ele é o sucesso para a persistência de produção de ovos. Legal. Lembra para todo mundo, né, que esse webcast está sendo gravado e você depois ainda pode assisti-lo novamente ou até fazer download dos slides. Vitor, uma outra pergunta interessante aqui é em relação aos produtos em si.
qual a importância da proteção dos ácidos essenciais para que não se dissociem? Uhum. Essa é uma pergunta bem interessante. Se eu entendi bem, é os ácidos orgânicos ou os óleos essenciais? Eu vou responder as duas questões. Acho que como veio como ácidos essenciais, eu acredito que são ácidos orgânicos e óleos essenciais. Isso, está correto. Bom, quanto à questão dos óleos essenciais, pessoal, o grande ponto é, para você ter uma constância e uma garantia de eficácia, primeiro eu vou trabalhar sempre com óleos essenciais purificados. E esses, normalmente, a grande maioria que está no mercado, ele tem um microencapsulamento. O microencapsulamento, sim, é super importante para manter íntegro esse óleo e ser liberado nas porções iniciais e finais do intestino. Já quando a gente fala de ácido orgânico, a gente tem algumas características importantes, que muito mais do que o microencapsulamento do ácido é entender qual é o potencial de dissociação desse ácido, né? O que significa isso? Quer dizer que em qual pH esse ácido vai estar 50% na forma não dissociada. A forma não dissociada é a forma livre que ele vai ingressar numa bactéria e vai ter o seu mecanismo de ação de matar essa bactéria. Quando você trabalha com ácidos de pH mais baixo, o objetivo dele basicamente é reduzir pH. Então, o ponto mais importante não é a quantidade de ácido que eu tenho ou a proteção que eu faço nesse ácido orgânico, e sim qual ácido orgânico eu vou utilizar. Esse é o ponto principal e importante quando eu falo de controle de bactéria, né? Com exceção ali do ácido butírico, que ele vai ter uma ação trófica no intestino. Isso é muito importante. Obviamente que a gente tem N trabalhos com todo tipo de ácido, mostrando todos os benefícios que esses ácidos vão ter. Mas eu lembro a vocês, o mais importante do que o microencapsulamento do ácido orgânico é saber qual ácido orgânico eu vou utilizar. E nesse sentido, trabalhar com ácidos puros, que não tem necessidade de um encapsulamento, é a melhor solução para uma produção de ovos. Legal, Victor, obrigado. Também lembrando que a todos os participantes vocês vão receber um e-mail, né, com um link para poder então acessar, como eu falei, né, o webcast on demand e baixar os slides em PDF. Uma outra pergunta, Victor, e essa para mim é super importante, atual e cada vez assim vai estar mais no nosso dia a dia. O cenário frente ao consumidor exigente. O consumidor está cada vez mais exigente. Então, como que você avalia o sistema livre de gaiolas no que diz respeito ao bem-estar animal e ao uso de antimicrobianos? Legal, muito bacana a pergunta, né? É uma pergunta complexa até de responder. Por quê? Vai depender do consumidor final. E aí eu vou dizer que para todos os sistemas produtivos de ovos, nós vamos ter consumidores para esse tipo de produto, né? Quer seja ele o livre de gaiola, que aí sim nós conseguimos agregar valor, ter uma questão de o bem-estar da ave, porém o trabalho de biosseguridade, sanidade, manejo desse sistema livre de gaiola é o mesmo que a gente tem que ter no sistema de gaiola. O ponto principal é uma atenção na produção de ovos, ter uma frequência maior na coleta desses ovos para reduzir a contaminação. Eu acho que eu creio que esse sistema de aves livres de gaiola ele vai aumentar cada vez mais, vai ter uma fatia do mercado muito mais importante, porém a produção
podemos dizer propriamente dita tradicional, ela não vai sumir, porque quando eu respeito a questão de biosseguridade e reduzo os desafios sanitários dessa ave, eu estou respeitando uma das 5 liberdades do bem-estar animal. A segunda liberdade é trabalhar com ajustes na redução da densidade, maior espaço ave por gaiola. Também trabalho nas questões das 5 liberdades do bem-estar animal. Então, ambos os sistemas, se bem manejado, a gente vai conseguir sim entregar as necessidades do consumidor atual. Excelente, excelente. A gente tem mais pergunta aqui ainda, e eu lembro que antes de você ir embora depois, né, você que está nos assistindo, não esqueça de fazer a avaliação final, porque ali na avaliação final você pode colocar, claro que não só o que você achou do conteúdo, de tudo que a gente preparou para você, mas você pode principalmente colocar aquilo que interessa para você escutar, para que a gente possa preparar material diretamente assim, focado na sua necessidade. Uma pergunta aqui, Vitor, é em relação à salmonela, questionando se a gente pode considerar em algum momento se ela poderia ser resistente aos antibióticos. Muito bem colocado. Quando a gente fala de salmonela, a gente tem pontos clássicos aí, e eu vou comentar aqui das salmonelas paratíficas, tá, ok? Que são de interesse de saúde pública, como enteritide, tifmurium, salmonella infantis. Sim, a gente tem observado um incremento da resistência dessas sorovares aos antibióticos, então isso está amplamente comprovado em estudos científicos publicados ou nos órgãos governamentais. A gente consegue fazer isso fazendo inclusive uma análise de um antibiograma dentro das granjas, quando a gente identifica qual sorovar de salmonela é. E eu trago aqui algumas experiências extra produção de ovos, como no caso de produção de frangos de corte, onde muitas sorovares de salmonela têm criado genes de resistência. Aí quando eu falo genes de resistência, é produção de biofilmes, onde elas vão se aglomerando e produzindo defesas contra os antibióticos ou até mesmo a ácidos orgânicos, tá? E aí quando eu falo em ácidos orgânicos, eu digo o uso incorreto desses aditivos, né? Principalmente quando eu lanço mão de um ácido orgânico com pKa baixo, o que a gente considera de um ácido orgânico fraco, que ele basicamente o que ele vai fazer é sensibilizar e estimular essa salmonela a poder gerar esses genes de resistência. Então, sim, as sorovares de salmonela que a gente tem no campo, não só no Brasil, mas como em outros países da América Latina, tem apresentado uma resistência maior ao uso de antimicrobianos e demais aditivos. Por isso que, se você consegue controlar salmonela na sua produção avícola muito bem, se você mensura salmonela, com certeza o desafio sanitário de vírus e outras bactérias é muito baixo na sua produção. E aí é um excelente caminho para a produção livre de antibióticos. Obrigado, Vitor. Eu lembro a todos que as perguntas não respondidas, né, elas vão ser respondidas posteriormente e enviadas por e-mail, né, para todos. E aqui mais uma pergunta em relação à parte financeira, né, a parte de investimento numa produção sustentável, né, como você explicou, versus uma produção tradicional. Então, é possível gastar menos na produção de ovos se adotarmos uma prática de redução do uso de antibióticos, e se existem casos de produtores onde isso já acontece, onde o produtor adotou práticas, né, semelhantes, próximas a essa, né, você tratou de forma bem ampla, e se esse produtor, então, teve um retorno financeiro favorável, mais produção mais barata, produção sustentável.
de acordo com a necessidade do cliente? Essa é uma excelente pergunta, Francisco. Sim, é possível, né, você ter um retorno financeiro. Muitas vezes, essa análise ela tem que ser um pouco mais complexa, ela não pode ser uma análise um pouco mais simplista entre retirar um promotor de crescimento e acrescentar uma tecnologia não antibiótica associado aí às práticas de biosseguridade, mas sim você tem que mensurar como um todo, né? O quanto eu gasto com promotor de crescimento, o quanto eu gasto com antibiótico. Muitas vezes a gente deixa de colocar isso na contabilidade da produção. E o segundo ponto é como que eu quero que minha marca seja vista no mercado, né? Então eu tenho um custo se eu sou flagrado nessas análises de controle de resíduos do Ministério da Agricultura, que eu vou ter que fazer recall dessa quantidade de ovo, ou se eu posso vender uma parte desse ovo líquido para um cliente que compra ovos líquidos, muitas vezes eu vou perder o fornecimento para esse cliente. E nós temos vários clientes hoje, tanto no Brasil quanto na América Latina, que estão no sistema AGP Free, livres de promotores de crescimento. Temos clientes que fazem anos que não medicam lote em produção, que isso é o mais importante. Então, essa produção hoje ela está cada vez mais sustentável. Você ter controle de um programa de vacina, programa de biosseguridade e trabalhar com aditivos corretos que te dê uma consistência de resultado e uma tranquilidade na sua produção, tudo isso te leva a ter um equilíbrio nas suas finanças e posteriormente você começa a se diferenciar no mercado tendo um valor agregado adicional ao seu produto por ele ser livre de antibióticos. Quer dizer, dá para ganhar para todo lado. Ganham as pessoas, são os consumidores, nós mesmos, ganha o planeta e ganha o produtor rural, né? Ganha por todo lado. Perfeitamente. E nesse mesmo caminho, com esse objetivo, então, é possível a gente pensar em acabar com a salmonela em uma granja? Em não ter salmonela em uma granja produtora de ovos? Que boa pergunta, tá? Boa pergunta. O que eu vou falar? Eliminar a salmonela de uma granja produtora de ovos, ela é utópica, tá? Você não vai conseguir eliminar a salmonela, porque a salmonela ela faz parte da microbiota do intestino da ave. O que eu preciso, que eu sempre vou ter, eu preciso controlar a minha população de salmonela. Se eu tenho uma análise constante de todos os pontos da minha cadeia produtora de ovos, no que tange a análise de salmonela, eu consigo analisar isso, eu consigo colocar medidas e análises e ações sobre aqueles pontos específicos. O que eu quero, basicamente, quando a gente fala em salmonela, o que a gente quer numa produção de ovos é que a minha concentração de salmonela esteja abaixo de 100 unidades formadoras de colônia, abaixo de um log 10/2. Se eu tenho uma concentração abaixo disso, que ela não é detectável em análise de microbiologia tradicional, quer dizer que eu não vou ter problema em contaminação de salmonela. E aí tem um segundo ponto interessante que é dentro da fisiologia da ave, né? Se tu fazer análise de salmonela, principalmente na gema ou na membrana de casca de ovo, muitas vezes você vai ter uma população de salmonela ali extremamente baixa. Então, o grande problema da salmonela, quando você tem positividade em ovo, é porque você tem falhas dentro do seu programa de sanidade, biosseguridade e nutrição na sua granja, que está fazendo com que aumente a população e que ocorra um desbalanço dessa microbiota que tem que estar equilibrada. Perfeito, perfeito.
Quando a gente encontra, então, essa quantidade, né, colocada, então, esse log 2, né, quer dizer que a gente sabe que não vai estar prejudicando o nosso consumidor na ponta da linha. Esse seria o nosso objetivo, então, produtivo. Trazendo uma resposta bem resumida, tá, Francisco? Que esse é um tema aí de N palestras, de N discussões, e isso é um tema que toda a cadeia produtiva de ovos e de carne, toda a proteína, cadeia produtiva de proteína animal busca controlar salmonela e não erradicar a bactéria. Muito bem. Chegamos então no momento que você é convidado a responder a nossa pesquisa. Meu muito obrigado ao Vitor, muito obrigado a você que esteve conosco. Responda, contribua, porque você contribuindo com a pesquisa de satisfação e com temas, nós traremos temas mais relevantes para você. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, Vitor. Obrigado, boa tarde a todos.